Seja bem-vindo aos TARTS, né, um projeto aí que vem ganhando corpo a cada trimestre, com professores, doutores renomados, que vêm dividindo sua experiência, né, clínica, enfim, jornada de paciente, cada um colocando aí a sua expertise, né. Eu acho que o intuito é esse, né, a gente está dividindo boas práticas, e hoje não vai ser diferente, né, com a doutora Aline Pisão. Desculpa, só me apresentar, eu sou o Jefferson da Line, tá? Eu sou responsável pelo atendimento da doutora Aline Pisão, então a gente viu com bons olhos aí, tá dividindo com vocês um grupo, né, de como ela alcançou alta performance dentro da Line, né, chegando de zero, ou seja, ela saiu em um caso para Diamond, né, de mais de 28 casos, 30 casos num trimestre. E como ela vem tendo essa consistência aí, né? Então, doutora Aline, gostaria de agradecer pela disponibilidade, né, ter topado esse desafio, de dividir com os colegas que estão aqui, e agradecer a todos que estão presentes. A gente vai começar, acho que as pessoas vão entrando ao longo aí da apresentação. Então, fique à vontade, compartilhe aí a sua experiência, né, dessa jornada digital com a Line. E a gente vai estar aqui nos bastidores, aqui olhando o chat. Eu acho que pode também abrir o microfone, né, doutora Aline, para que eles possam interagir de uma forma ao vivo aí com você, não é isso? Oi, gente, boa noite. Obrigada, Jefferson, pelo convite mais uma vez. Isso aqui é um bate-papo mesmo. Contar um pouquinho da minha experiência, né? Como que a gente fez. Então, assim, pode abrir o microfone a qualquer hora, perguntar, bater papo, troca de ideia, né? Igual a gente fez aquele dia lá em Niterói. E às vezes a dúvida ou a ideia que tem na hora, se a gente deixa passar, acaba, né, não rolando, né? Então, abre o microfone na hora, a gente pergunta, fala, conversa, sem problema nenhum. Aqui é mais um bate-papo mesmo. Maravilha, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Já coloca a apresentação, né, Jefferson? Já pode abrir? Já pode começar já. Ai, calma aí que eu tenho que abrir ela. Foi. E Jefferson, aqui, achei. Foi? Foi. Está começando a compartilhar. Só você botar em modo apresentação para a gente, por favor. Aparecendo já? Está aparecendo. Os doutores aí, dá um joinha aí se estiver ok para vocês, som, imagem. Eu acho que a única coisa que eu não consigo ver é o chat, né? Se alguém fizer alguma pergunta, alguma coisa assim, eu não consigo ver por Não, eu vou aqui. olhando aqui para você e já vou Tá. te passando as perguntas. Acho que é a única coisa que eu não consigo. Bom, Pedro tá aí. Acha Show que eu de vou bola. perder? Não perco, não. Obrigado Ai, que pela legal. disponibilidade e parceria de sempre aí, mas o show é seu hoje. Ai, que isso, jamais. Bom, então isso aqui foi uma experiência, né? Na verdade, eu e meu time, nós fomos desafiados. Eu entrei para a Line tem pouco tempo, agora já tem um tempinho, mas eu já entrei na Line tem muito tempo, na verdade, tem um ano e meio mais ou menos que eu sou credenciada na Line, mas eu só comecei a trabalhar com Invisalign foi no segundo quarter desse ano, foi em abril. E eu não tinha nenhum caso, né? E eu sempre assisto a live dos dentistas, da Invisalign, falando que no início não tem muito caso, sempre bota algumas caixinhas assim atrás para fazer volume. E a minha realidade foi um pouco diferente, né? A gente já começou com esse montão de caixa no primeiro quarter, foi um desafio muito grande. Eu me desafiei, desafiei minha equipe também, e isso foi muito pela parceria que a gente teve com o time. Então, eu sempre falo, gente, suga o time de vocês. Eles têm muita informação para dar, eles têm muita coisa para oferecer para a gente,
como clínica, como dentista, né? Não só sobre... É um suporte completo, tudo que eles podem oferecer, tudo que você tem dúvida, pode correr atrás, que eles têm todo o suporte para oferecer para a gente. Eu escuto muita gente falar que não sabe precificar, não sabe como cobrar, tem dificuldade de cobrar de paciente. O time dá esse suporte também. Aqui na clínica a gente já tinha um pouco de facilidade, porque a clínica já estava um pouquinho mais avançada, mas quem tem essa dificuldade de cobrar do paciente, eles também conseguem auxiliar vocês. Então, assim, é um suporte bem legal. Eu acho que vocês podem trazer deles, né? E aqui eu comecei com uma frase, né? Eu nunca ouvi a Coca-Cola reclamar da Dolly, que a Dolly vende mais barato. E todo mundo fala, né? Hoje, no meu consultório, hoje em dia, todo mundo que quer o Invisalign chega aqui falando assim, ah, não, eu quero aparelho transparente, mas ele é muito caro, né? E a gente não tem que diminuir preço. Teve uma época que eu até entrei nessa, né? Logo no iniciozinho, eu falei, Jefferson, não tá dando, o pessoal não quer comprar, não consigo vender esse preço. Eu falei, eu vou diminuir o preço. O que você consegue fazer para mim para diminuir o preço? Ele falou assim, Aline, não é assim, não entra nessa, agrega valor, continua fazendo exatamente o que você está fazendo. Aqui hoje o meu cenário está um pouquinho diferente, geralmente eu faço essas lives no meu consultório, mas aqui é a minha salinha de vendas, né? É o local onde... Aqui eu tenho toda uma jornada que o paciente faz dentro da clínica. Então, o paciente, eu passo um tour com o meu paciente, a minha recepção tem um monte de televisão que passa os meus vídeos sobre Invisalign. Quem não tem vídeo gravado pode passar aquela TV da Invisalign. Eu sempre esqueço, Jefferson, mas acho que é uma TV que tem, né, uns vídeos da Invisalign. Sim. Pode estar colocando na TV da recepção. O meu troféu, né, que tá aqui lindo, que eu sou apaixonada, tenho um orgulho, tá na recepção também. Hoje eu trouxe ele para cá. E aí vai para minha sala e depois vem para cá. Então a minha sala, essa sala aqui de vendas, ela é toda preparada para o meu paciente. Então tem um Invisalign ali no fundo, tem uma garrafa de champanhe, uma taça que a gente já brinda com o paciente, né? Já tem uma case ali atrás da Invisalign para o paciente saber como que recebe esse produto. Então é agregar valor. É isso que a gente precisa, de agregar valor o tempo todo. Aqui do meu lado direito tem uma televisão pequenininha, mas que passa os vídeos da Invisalign direto. Então, tudo voltado para que o paciente compre esse produto. Então, é agregar valor. Eu preciso agregar valor sempre ao meu produto, tá? Isso aqui é falando um pouquinho de mim, né? Eu sou a responsável pela pisodontologia. Em agosto de 2017, eu iniciei tratamentos só com odontopediatria, né? Então, eu sou odontopediatra e ortodontista. E a minha ideia aqui era fazer atendimento infantil, nenhum tipo de atendimento de adulto. E aí, devido à excelência no atendimento infantil, os pais começaram a pedir atendimento também. E em agosto de 2019, a gente fez a expansão do consultório para uma clínica para atendimento à família. E aí eu coloquei outros dentistas, montei uma equipe para que a gente fizesse atendimento à família. Em abril, deixa eu só baixar aqui. Eu consigo ver melhor. Em abril de 2022, foi quando eu iniciei a parceria com a Invisalign, né? Como eu falei para vocês, eu já era credenciada, mas eu só comecei a trabalhar com a Invisalign em abril de 2022, quando o meu TM, o Jefferson, fez um plantão na frente do meu consultório de 2 horas para conversar comigo, porque eu não queria saber de Invisalign. Eu já tinha um scanner aqui na clínica que não era compatível com a empresa, e eu falei assim, eu não quero trabalhar com Invisalign, não é a minha proposta e tal. E ele pediu para fazer uma apresentação do produto. Eu falei, mas eu já conheço. Eu falei, eu não quero. Ele falou assim, não, posso apresentar a empresa de uma forma diferente? Eu falei, pode. E aí foi nessa que eu me encantei e aceitei a jornada. Fizemos o primeiro Invisalign Day aqui na clínica. E nesse primeiro Invisalign Day, eu acho que ele já percebeu o potencial da clínica, o potencial que a gente tinha e me desafiou, né? E eu, uma pessoa pouco competitiva, que não gosta de metas, né? Aceitei o desafio. E já no primeiro Invisalign, a gente
um pouquinho depois do Invisalign, a gente já conseguiu bater Platinum. E aí, Platinum, isso mesmo, foi Platinum e logo depois foi o desafio de bater Platinum Elite. E quando a gente fez a comemoração da equipe, antes do quarter fechar, a minha equipe queria, aqui a minha equipe ela sempre é remunerada, né? Eu sempre remunero a minha equipe com metas e tudo mais. As minhas meninas adoram comida, né? Sair para jantar, restaurante. E nessa comemoração do Platinum Elite que a gente bateu, elas falaram que queriam ir para o Musselin, Niterói. Eu falei assim, nossa, não. Aí o Jefferson falou assim, opa, vamos sim, Aline, vamos para o Musselin se vocês baterem Diamond. Eu falei assim, nem pensar. Aí eu lembro que uma menina da minha equipe falou assim, tá fechado. Eu falei assim, Gueda, você tá louca? Você tem noção do que é Diamond? São 10 casas a mais que a gente fez. Ela, não, a gente vai conseguir fácil. Eu falei assim, cara, eu falei, tô lascada. Aceitamos o desafio e aí vem a história, né? Deixa eu ver se eu consigo conseguir. E aí, o que que fez a gente bater isso, né? O que que diferencia, o que que me diferenciou da concorrência? O que que diferencia vocês dos concorrentes, dos colegas aí próximos? O que diferencia é exatamente um treinamento de staff. E aí, quando eu falo treinamento de equipe, muita gente, ou alguns doutores que eu encontro, falam assim, Madeline, eu não tenho equipe. Eu tenho uma auxiliar, eu tenho uma secretária. Na semana passada, né, que eu estava em Niterói, duas dentistas falaram que não tinham ninguém, que trabalhavam sozinhas. Eu falei, mas como que você trabalha sozinha? Eu falei, você atende telefone, você esteriliza, você atende paciente, você faz tudo sozinha? Aí elas, eu falei assim, gente, mas como? Eu não tenho esse poder, né? Eu não consigo mesmo. Então, quando eu falo treinamento de equipe é uma pessoa, né? Quem está aqui na sala, o pessoal tem equipe, não tem equipe? Interage aí comigo, gente, para saber se estou falando muito, se estou falando pouco. O pessoal tem equipe grande, tem equipe pequena, tem um consultório, tem uma SB, uma secretária, como é que é o pessoal aqui? Me dá só um parâmetro aí do pessoal, como é que é? Fernanda tá aqui, Fernandinha tem equipe demais, tem muita menina lá na clínica dela. Eu acho que eu não consigo ver o Linda. A Fernanda está interagindo aqui, tem a equipe, a Mônica tem uma super secretária, Edina Mello, equipe. A galera tá falando aí. Super secretária, já vi que essa daí é mãezona, né? Topa tudo. O Simara trabalha com um consultório de colegas, tem secretária, gerente e parceria, doutora Isso é muito Valéria. bom. Então, o legal, quando a gente fala de treinamento, ainda mais quem trabalha em outras clínicas, eu agora estou com experiência de trabalhar num local fora da minha clínica, né, que é em Búzios. Lá, na verdade, eu alugo esse consultório uma vez por mês, que foi mais um desafio que eu sempre me desafiando, né? Eu falei para o Jefferson, falei assim, qual a cidade do estado do Rio que não tem Invisalign? Ele virou para mim e falou assim, Búzios. Eu falei, putz, vai me jogar para longe. Eu falei, beleza. Eu falei, é lá que eu vou. Eu falei, eu vou para Búzios, lá vai ter casa de Invisalign. E aí, cara, lá a gente está em Búzios, começamos a fazer divulgação, tem 3 meses. E esse mês a gente já fechou 4 casas em Búzios. Então, assim, é avançar, gente, é correr. Não é impossível. E Búzios não tinha caso nenhum. E Búzios é uma cidade difícil de trabalhar, tá? O pessoal lá não entende muito o que é Invisalign, o meu trabalho lá está sendo de formiguinha mesmo, então eu trabalho bem aos pouquinhos, e uma cidade que não tinha caso nenhum, agora a gente já está com 4. Bem legal, em 3 meses trabalhando lá. Então, o treinamento de equipe que eu estava falando é treinar a sua secretária, seu auxiliar. Treinar como, Aline? Ela já passou pela experiência do Aitero? Ela sabe o que é ser escaneada? Ela sabe esse fluxo digital? Ela sabe o que é Invisalign? Ela já viu o aparelho na mão? Ela já sentiu o aparelho? Ela tem que saber.
porque ela que tem o primeiro contato com o dentista, com o paciente, né? Então ela precisa entender, ela precisa desse entendimento para recepcionar esse paciente, para falar o que é o Invisalign. O Invisalign, ele é diferente daquele aparelho de ferro, que ele é totalmente transparente, que ele é confortável, o que é o fluxo digital, como é que funciona o iTero, como é que funciona o escaneamento. Então, é muito importante que essa equipe esteja treinada, que ele entenda o que é isso. Aqui na clínica, eu faço reuniões semanais, e nessas reuniões, a gente sempre tem um Minuto Doutor. Nesse Minuto Doutor, eu não estudo mais por elas, né? Eu já tenho 15 anos de formada, então as minhas meninas, o meu time, eles estudam. Então eu dou o tema para elas uma vez por mês e elas fazem uma apresentação de um tema. Pode ser dentro do Invisalign, pode ser qualquer tema. Então a gente sempre faz um sorteio, prótese fixa, implante, Invisalign, attachment. A gente está sempre fazendo esse Minuto Doutor para que elas estudem e falem de uma forma normal para o paciente, para a gente, para que elas entendam sobre o assunto. Suporte 360. Suporte 360 eu fiz parte no outro quarter. Foi um quarter muito legal para mim, um suporte bem legal e que vocês têm que aproveitar ao máximo. São só 3 meses de suporte 360. E o que eu observei é que muitos dentistas têm a oportunidade, a chance está dentro do suporte 360 e não aproveita. Geralmente no suporte 360 a gente tem um grupo, né? Onde a ideia é trocar ideia, experiência, tudo mais. E aí eu tive uma dúvida. Na época eu tinha acabado de pegar o iTero e eu fui a louca do iTero. Eu escaneava todo mundo, né? Tanto que o Jefferson falou que eu sou uma das dentistas que mais tem casos de paciente escaneado. E eu escaneio todo mundo que entra na minha clínica, é escaneado. E aí teve uma época que eu estava escaneando, inclusive dentro, pacientes que tinham 2, 3 dentes, pouquíssimos dentes. Só que eu não estava sabendo escanear direito. Eu falei, cara, some tudo, a gengiva some. Eu estava escaneando uma loucura. Eu falei, gente, que troço louco. Aí eu coloquei a dúvida no grupo. Falei, oi, pessoal, alguém sabe como que faz escaneamento aí dentro? Ninguém me respondeu. Aí eu procurei a resposta e eu mesma me respondi no grupo, não satisfeita, né? Então, assim, isso me deixou muito chateada, porque eu falei, Jefferson, não é possível. As pessoas não interagem ali no grupo, isso é muito ruim. Por mais que não saiba como fazer o escaneamento, pô, Aline, eu não sei não, se souber, me fala. Então, assim, nem isso. Então, é uma oportunidade, é uma chance que a gente tem de troca de experiência que muitas vezes vocês não aproveitam, né? Então, assim, aproveita o grupo. Às vezes é um dentista próximo, tá? É da sua cidade. Não identifiquem o dentista próximo como um inimigo, né? Às vezes, cara, ele pode te ajudar, ele pode te auxiliar em alguma coisa. Aqui a minha cidade é muito pequenininha também, eu tô em Maricá, e sempre tem dentista próximo que a gente sempre se ajuda também. O iTero foi um divisor de águas aqui na minha clínica, né? Eu não tinha o iTero, como eu falei, eu tinha outro scanner de outra marca aqui dentro da minha clínica. Eu era louca por esse computador, gente, eu era assim, maluca para ter esse computador, né? Essa máquina que os meus pacientes batizaram a máquina que tudo mostra. Hoje em dia, eles chegam e falam assim, ai, Aline, eu quero que você use aquela máquina que mostra tudo. Então, eles já chegam aqui pedindo isso, eles já querem a máquina que mostra tudo, porque eles já foram em outro dentista, fizeram uma avaliação e querem vir aqui para ver se realmente o que o outro dentista falou é verdade. E muitas vezes, quando chega aqui, passa pelo fluxo digital, fecha tratamento comigo. Então, isso é muito bom também, você passa segurança para o paciente. E o iTero, muita gente acha, iTero é só para Invisalign. Não é, tá, gente? Eu fecho casos de tratamento aqui sem ser Invisalign, com ticket médio altíssimo, por conta do iTero. Por eu estar escaneando esse paciente, está mostrando a cárie, está mostrando o que eu tenho que fazer de extração, né? O meu iTero é aquele iTero com o normal, né? Aquele pé, e eu tô carregando ele para Búzios. Então, eu coloco aquele bicho dentro do carro, levo ele para Búzios, trago. Tô até, né, querendo, talvez, quem sabe, o outro migrar, né, Jefferson? Pedro, Opa, vamos lá. vamos migrar para a malinha muito mais prático. E
porque é cansativo, mas mesmo sendo cansativo, eu não deixo de levar o iTeto para Búzios. Por quê? Ele é um diferencial enorme. Todo mundo que chega e fala assim, caramba, é muito legal. Imagina, gente, você vê sua boca ali naquela tela grande, né? Tudo digitalizado. É muito diferente. E aí, quando eu faço a digitalização, eu já faço DNA do sorriso do meu paciente. Então, ali já fica guardado. Eu não cobro para escanear o meu paciente, tá? Muitos dentistas cobram por essa consulta. Eu não cobro. E eu não acho errado cobrar. Quem cobra, tá? É válido. É a minha forma de trabalho, eu acho que eu consigo captar mais pacientes sem cobrar essa consulta digital, sem cobrar para arquivar. Eu acho que eu consigo converter muito mais casos assim do que cobrando. Mas quem cobra, eu conheço pessoas que cobram que tem super sucesso, que dá certo. Eu ainda não cobro e ainda não vejo necessidade de cobrar para estar escaneando e para estar armazenando, até porque armazenar já armazena direto, né? Então, eu não vejo essa necessidade, mas é uma forma de você falar para o paciente cobrar também. E o encantamento é exatamente isso, é você ter essa sala aqui preparada, é você ter o seu consultório preparado, é você ter a sua recepção preparada para receber o seu paciente. Não adianta você querer vender Invisalign, que é um produto, né, que a gente fala de um valor alto, caro, sem agregar valor, sem você querer colocar um faz-me rir ali para o paciente. Você precisa encantar esse paciente. A gente encanta esse paciente desde o momento que ele pisa na recepção, com um cheiro diferente na sua sala de recepção, né? Aqui a gente está em busca de uns aromas, eu já tentei vários aqui na clínica, mas eu acho que agora a gente acertou. Uma essência muito boa que está fixando, que os pacientes estão amando. E isso já é um diferencial. Geralmente a gente vai no dentista e tem aquele cheirinho, né? De dentista, aquele cheiro de cotozol, aquele cheiro ruim. Então, assim, não, imagina, o paciente chega na recepção, tem um cheiro diferente. Isso tudo já muda. O paciente fala assim, opa, aqui é diferente. Né? Já tem uma sensação diferente. Então, é todo um encantamento que a gente precisa fazer com eles. Quando eu falo de uma empresa de sucesso, a empresa de sucesso, não adianta só a empresa ter sucesso, né? A empresa de sucesso é igual time de sucesso. Eu tive sucesso aqui dentro com a Invisalign, porque a Invisalign, a Align é uma empresa que dá um suporte muito grande para a gente, né? Eu não canso de falar que eu sou apaixonada por essa empresa, porque é uma empresa que realmente dá um suporte muito grande. É tudo que a gente precisa, eles têm na mão, né? Então, eles têm aquele menu online. Eu falo que quando eu entrei, que o Jefferson falou assim, não, isso aqui você bota na tela do seu computador que você vai ter direto. Eu não entendia, para mim, porque aquele PDF era para imprimir. Eu não sabia nem o que era aquilo. Depois que eu descobri que eu apertava aquilo ali e ia abrindo um monte de página. Eu falei, bicho, que troço louco. E você tem que fazer tipo uma pós-graduação ali, né? Porque você entra e tem DS, você liga para o suporte, a pessoa fala assim, qual o seu ID? Eu falei assim, gente, não sei nem o que é isso. Não, você entra não sei aonde. É muita coisa, é um mundo. Então, a gente tem que fazer quase que uma pós-graduação para a gente entender o sistema da Line. Porque é muita coisa, é muita mentoria, é muita aula online, é muita coisa que eles oferecem, muitas vezes a gente não dá conta de assistir tudo isso. Mas eles têm muito suporte para a gente. E aí a gente começou com Platinum, né? O primeiro troféu que a gente recebeu foi do Platinum Elite. Depois a gente recebeu o Diamond. No segundo quarto a gente recebeu os dois, o Platinum Elite e o Diamond. E no Q3 a gente recebeu o Diamond de novo, consecutivo. E estamos quase chegando no Diamond no Q4. Estamos correndo aí quanto do tempo. A primeira vez que a gente bateu o Diamond foi apertado, foi muito louco, porque era aniversário do meu filho, foi dia 30 de junho desse ano, e aí deu 6h30 da tarde, eu mandei mensagem pro Jefferson, eu falei assim, Jefferson, não rolou. Eu falei assim, faltam 2 casos para a gente bater, não foi. Falei, cara, desculpa, a gente tentou aí.
e não rolou o Diamond. Ele falou assim, não, tranquilo, a sua jornada foi incrível, parabéns, mas a minha meta dependia da sua. Eu falei assim, ferrou! Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Falei, nem pensar. Liguei para minha gerente, estava no aniversário do meu filho, a minha equipe estava aqui na clínica. Liguei para minha gerente e falei, Estela, é o seguinte, tá na sua mão. O parabéns do meu filho depende de você. Ou você bate esse selo, ou não tem parabéns aqui. Ela falou assim, ai, Aline, por favor, não faz isso comigo. Eu falei, olha, tá nas suas mãos. Tem até 8 horas da noite para a gente bater esse selo. Beleza, então eu lá no aniversário, toda hora olha o telefone, aquela correria toda. Quando foi 8h37, ela lembra mais os minutos do que 8 e pouquinho, ela manda mensagem, Aline, batemos Diamond. Eu falei, caraca, eu não acredito. A equipe se mobilizou aqui na clínica, né? Para conseguir pegar esses dois selos. Liga para paciente, faz entrada, negocia entrada, pede sinal, pede não sei o quê. Para quê? Para a gente conseguir bater esse selo. E batemos o selo. Liguei para o Jefferson na hora, eu falei, Jefferson, batemos Diamond. Ele, não, bateu, você aprovou o caso? Eu falei, não. Ele, então aprova o caso. Eu falei, meu Deus, cantei parabéns rapidinho lá, fui para casa, entrei no computador para aprovar os casos. Então, isso é muito importante. O primeiro quarto foi de 0 a Diamond, assim, no sufoco. No segundo, aí já foi mais tranquilo, a gente já estava mais preparado, né? Fizemos vendas muito mais saudáveis. Fechamos antes da época de fechar o quarter mesmo, foi mais tranquilo. E esse está sendo mais tranquilo ainda. Por quê? Conforme a gente vai escaneando e a gente vai planejando os pacientes, muitas vezes o paciente tem uma parte clínica para fazer. E às vezes o paciente não tem aquele valor todo para pagar na hora. Então você consegue diluir esse pagamento e fazer um tratamento clínico. Esse paciente fica para o próximo quarter. Né? Lógico, quando você tem um planejamento junto com o seu time, do que você quer fazer. A minha meta inicial não era bater Diamond. Isso aí não estava, né, dentro do meu planejamento, não era o que eu idealizava na época, mas agora que eu bati também não quero descer, né? Então a gente tem que seguir, tem que manter aí para a gente não sair desse Diamond aí, é daí para cima que a gente quer ficar. Então a empresa de sucesso é o time de sucesso por isso. É uma empresa que dá todo o suporte para a gente, tudo que a gente precisa. No início eu tinha muita dificuldade de planejar os pacientes, né? No suporte 360 a gente tem uma facilidade, eu lembro que eu ligava para o Jefferson, a gente conseguia agendar com mais facilidade, eu conseguia agendar mais pacientes, conseguia no espaço de tempo menor, então isso é muito bom, muitas pessoas muitos dentistas não aproveitam isso também, né? Tem dificuldade de planejar? Pede o suporte, né? Então, assim, poxa, isso facilita muito a nossa vida. Então, é algo que me encantou muito, me facilitou muito o trabalho aqui dentro da clínica. E aqui foi quando a gente ganhou, quando a gente bateu no quarter passado, né? Quando a gente bateu a nossa meta, que toda a equipe comemora, né? Porque elas entendem o quanto isso é importante. Não é importante para mim, Aline, é importante para a Pisão Odontologia, para o meu time. E aí, a gente agregar valor ao produto. Não era só vender Invisalign. E eu lembro, eu vejo hoje em dia, né, os dentistas que eu sempre converso com o Jefferson, converso aqui na clínica, eu falo assim, meu Deus, como que esse povo bate, né? Diamond Elite, Emerald, eu fico assim, que surto, que louco. Mas é a gente agregar valor. E a gente vai vendo que conforme o tempo vai passando, os pacientes chegam com facilidade querendo Invisalign, né? Então, assim, é fazer uma anamnese personalizada na recepção, que isso a gente faz, entende quem é esse paciente, o que que ele está procurando, o que que ele gosta, né? Qual é a preferência dele aqui no meu consultório. Tem, todas as salas têm uma TV no teto. E a gente sempre bota a música que o paciente gosta de ouvir. Ah, Aline, mas eu não tenho TV no teto. Legal, vê, coloca, tem aqueles quadrinhos que você escreve, coloca um quadrinho daquele, escreve, fulano, seja bem-vindo. Já é algo personalizado e é algo baratinho. Você consegue comprar isso daí bem baratinho nessas lojinhas, né? E já é algo personalizado. O paciente já se sente querido por você fazer uma coisa tão pequena, tão mínima, né? A sala de espera, foi o que eu falei. Prepare a sala de espera,
Não adianta você querer cobrar 12, 14, 15 mil no Invisalign e você ter uma sala de espera que não tem nem um bebedouro. Um consultório que eu estou atendendo em Búzios é assim, né? O Jefferson foi lá comigo, logo assim que a primeira vez que a gente foi lá, e lá em Búzios, a minha recepção é um consultório, é diferente daqui da clínica, né? E não tem absolutamente nada. Não tem café, não tem bebedouro. Eu fiquei assim, gente, como é que as pessoas bebem água aqui? São umas garrafinhas de água que eles levam para beber, né? E assim, então assim, quando eu vou para Búzios, eu levo cafeteira, já tem tudo lá, né? Que agora eu já deixei tudo estruturado lá. Então eu levo cafeteira, eu levo as xícaras personalizadas, eu levo realmente a pisão para esse consultório de Búzios. A terceira sexta-feira do mês, lá em Búzios, a pisão odontologia está lá. Então, eu levo a minha xícara, eu levo café, eu levo o totem da Invisalign, eu levo um pendrive, tem uma TV, na recepção tem uma TV, e aí a gente coloca o pendrive com todos os vídeos da Invisalign lá, vídeos meus, tudo mais, para estar passando direto. Para quê? Para agregar valor. Como que um paciente vai chegar, vai querer adquirir um produto e não tem isso, né? Equipe treinada é o principal. Lá também eu só alugo o consultório, o espaço, então eu levo uma menina da minha equipe para Búzios, para lá. Então, essa menina que vai comigo, ela já entende todo o meu processo, toda a nossa logística, e ela vai para lá comigo para receber o paciente, faz a parte do financeiro. Tem o escaneamento, né, que a gente faz, não deixa de levar o Aitero em momento nenhum, e a precificação, né, o que é mais importante. Hoje, a última paciente que eu atendi hoje no dia, ela não era paciente de Invisalign, ela é uma paciente de implante, uma reabilitação bem, bem séria, para estar fazendo uma menina nova, 27 anos. Não tem nenhum de dente permanente, tem alguns dentes de leite, ela está perdendo esses dentes de leite. E ela falou que foi em outro consultório, né? Já tem um tempo, e o valor dela era 18 mil de tratamento. Ela falou assim: eu não tenho esse cartão de crédito. Nem se eu juntar os 4 cartões que eu tenho, mais 2 do meu marido, mais 2 da minha mãe, eu não tenho limite de 18 mil. E aqui eu vim porque vocês parcelam no boleto. E é exatamente isso. O que a empresa oferece para a gente, dentista? Acessibilidade, né? Hoje em dia, a gente tem a facilidade de parcelar o Invisalign no boleto, a gente tem a facilidade de parcelar no cartão de crédito, a gente tem as parcerias com o Banco Itaú, Bradesco e Santander, a gente tem todas essas facilidades. E por que a gente não passa essa acessibilidade para o nosso paciente? Muitas vezes o nosso paciente não tem a chance de dar uma entrada de, sei lá, 50% do valor do aparelho, né? Mas ele tem como dar uma entrada menor e parcelar o restante no boleto. Ele tem como dar uma entrada parcelada no cartão de crédito, né? Ou vocês conseguem, aqui na clínica para mim não funcionou, tá? Aquela parte que você que parcela direto para a Line e o paciente só paga para a gente. Isso para mim não funcionou, essa forma de pagamento, mas para alguns dentistas funcionam super bem. Eu não consegui implementar isso aqui na clínica. Mas para alguns pacientes, alguns dentistas funcionam super bem e conseguem trabalhar dessa forma. Então, a gente tem várias formas de facilitar o pagamento para o nosso paciente, para ele começar a fazer o tratamento. Porque, gente, nem todo mundo tem esse valor disponível no cartão, ou tem um valor para pagar à vista. Eu tenho pacientes que me pagam à vista, eu tenho pacientes que pagam 2 vezes, mas também tenho pacientes que me pagam em 30. Aí vocês falam assim, 30 vezes? Tem paciente que eu parcelo em 30, tem paciente que eu parcelo em 24, tem paciente que eu parcelo em 18. E aí o que sempre me perguntam, né? Ah, mas eles não ficam te devendo? E a inadimplência? A minha inadimplência, alguém aqui trabalha com boleto? Ou não trabalha com boleto? Ou tem medo de trabalhar com boleto? Como é que é aqui, Jefferson? Deixa o pessoal falar aí um pouquinho. Ainda não tem movimentação no chat ainda não. Vamos aguardar um pouquinho aí. O pessoal que trabalha com boleto, não trabalha com boleto. O pessoal tem medo de trabalhar com boleto.
Fê Loureiro falou que sim, trabalha com boleto. E como é que é a inadimplência? Será que É Fernanda que falou? Peter falou que não trabalha com boleto. Edina, tenho medo do boleto, trabalho com poucos casos. Mônica, eu não trabalho. Verônica Tinoco, sim, mas todo mês é um sufoco. E É um sufoco, tá mesclado aí. Tá é um mesclado aí. sufoco por quê? Me fala aí, por que é sufoco? A doutora Verônica falou que é um sufoco. Verônica Tinoco. Por que é sufoco, Verônica? Conta aí pra gente. O doutor Rogério falou que gostaria de trabalhar. A Thaís paga tudo no boleto. O pessoal tá trocando bastante aqui, porque tem muita gente que esquece, a doutora Verônica comentou. Tem, é normal. Eu esqueço de pagar conta também, gente. Quem é que não esquece? Eu esqueço. Antigamente eu esquecia porque eu não tinha dinheiro. Hoje em dia eu esqueço porque eu não tenho tempo de lembrar. Mas aí é fundamental você ter uma pessoa para fazer a cobrança desse boleto, né? A minha inadimplência teve uma época que estava 17%. Eu quase morri quando eu vi essa inadimplência. E eu fiquei louca, né? Eu falei, meu Deus, eu preciso de alguém para fazer a cobrança desse paciente. O meu sistema me manda mensagem, né, para os meus pacientes, 5 dias antes, no O dia, que você para fazer. falou? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Não. Não. Tá falando comigo? O que E você tá aí, falando? Você tá brincando? Mentira, você tá falando no celular, seu bobo. O celular aberto. Mentiroso. Tem um iPhone aberto aqui, vou tentar multar. Foi, pronto. deixei, consegui. E aí, alguns pacientes, a minha inadimplência estava muito alta. E aí, o que que eu fiz? Eu coloquei, treinei uma pessoa da minha equipe para fazer a cobrança desses pacientes. Então, ela é remunerada para cobrar os meus pacientes, né? E aí, como que ela faz essa cobrança? Ela sempre lembra 5 dias antes que o meu paciente tem um desconto no boleto, para ele não perder o desconto do boleto. Ela lembra do meu paciente no dia, manda uma mensagem: oi, fulano, hoje vence o seu boleto, né? Aquela mensagem bem simpática de manhã cedo, lembra que você tem uma conta para pagar. Mas muitas vezes as pessoas deixam de pagar porque elas esquecem. Muitas vezes elas não têm o boleto físico ali na mão. Elas esquecem de pagar, gente. É tanta correria, tanta coisa no dia que a gente não paga. E tem que ter alguém lembrando para pagar. E aí, essa menina que está aqui dentro da minha clínica, ela é remunerada para isso, né? Para estar pagando, para ela estar recebendo, para estar lembrando esse paciente. Porque todo mundo trabalha com remuneração. Então, remunerem a equipe de vocês. Isso é muito importante. Então, falaram aí que não trabalham, a doutora Verônica falou que tem medo, que é um sufoco pagar, né, receber um boleto, e quem tem medo de parcelar no boleto, poxa, gente, tá perdendo venda, porque nem todo mundo tem um cartão alto, com limite, para estar fazendo esse parcelamento. Então, assim, se desafiem a isso, se preparem para isso. Lógico, não começa fazendo vendas sem entrada, jamais, tá? Façam vendas seguras, façam vendas saudáveis. Vocês precisam saber do fluxo de caixa de vocês. Se permite fazer essa venda no boleto, conversa com o time de vocês, eles conseguem dar um parâmetro para vocês também sobre isso, conversar um pouquinho como que pode fazer essa venda no boleto. Aqui na clínica a gente era um pouquinho mais, a gente está um pouquinho mais avançado. Eu faço uma consultoria, já tem um tempo, eu já faço parte de um grupo de consultoria, então aqui a casa já estava bem arrumadinha, né? Quando a Invisalign chegou, então a gente estava com um fluxo de caixa legal para a gente trabalhar dessa forma, fazer esses parcelamentos maiores. Alguns casos, não é que a gente não pede entrada, tá? Eu peço entrada em todos os meus casos. Mas às vezes eu não peço entrada tão alta. Por exemplo, hoje a gente fechou um tratamento, tá 13º aí, né? Tá batendo na porta já. E aí a paciente, ela queria fechar hoje. A gente está aqui na Black Pisão, que a gente está fazendo. Então tem Black Align e Black Implant. São os dois carros-chefes nossos que a gente está fazendo formas de pagamento diferentes. E ela queria fechar, eu pedi 3.500 para ela de entrada. Ela falou assim,
putz, não tem. Aline, faz o seguinte, tira o Invisalign, porque eu só vou ter uma entrada menor. Eu falei, quanto você pode dar de entrada hoje? Hoje eu posso dar 1.000, só mês que vem que eu posso dar o restante. Eu falei, não tem problema. Você dá a entrada de 1.000 hoje, a gente já faz um boleto de 2.500 para o mês que vem. Qual é o dia? Você, não, eu recebendo 13º, já consigo fazer até o dia 5. Eu falei, ótimo, dia 5, já coloco. Eu vou deixar de vender o Invisalign porque ela não tem os 3.500 hoje. Hoje é dia 21. Então, ela me deu R$ 1.000 hoje, dia 5. Ela me paga os 2.500, pronto. Aprova o caso dela no dia 5. Meu quarter não virou. Aprovei o Invisalign esse mês, né? E tô com o caso fechado, eu tô tranquila. Então, o que a gente precisa é ter esse poder de negociação. E uma coisa que eu aprendi, que esqueci o nome, a Luísa Rossini, ela me ensinou que, assim, venda não é dom. Venda é você estudar e praticar. Você precisa praticar a venda. Você tem que vender todos os dias. Vende para o seu TM, vende para a sua secretária, vende para o seu marido, vende para a sua esposa, vende para o seu filho. A gente precisa vender o dia inteiro, o tempo todo. E é só assim que a gente vai aprender, é só assim que a gente vai começar a negociar. O Jefferson teve uma vez que a gente estava aqui na clínica, a gente estava com dificuldade, eu fiz uma mudança de equipe, e aí ele falou assim, Aline, você está com dificuldade, você quer que eu ajude o time? Eu falei, quero. E aí ele veio para cá, ele acompanhou uma manhã, um período nosso, né? De como a gente estava fazendo a venda, como que a gente estava negociando. E ele começou a mostrar para essa menina, essa minha menina aqui do time, como que fazia essa venda. Então, assim, foi legal porque junto à experiência dele com o que a gente fala, com o meu treinamento, elas conseguem absorver melhor, né? Fazer essa troca. Então, isso, assim, foi importantíssimo. Então, o que eu sempre falo com vocês, cola no time de vocês, que vai dar certo. Eles têm muito para oferecer para a gente. Ó, isso aí é da mamãe. E tudo é difícil. Tudo é difícil, gente. Bater diamond é difícil. A minha equipe sabe, eu acho que tem gente da minha equipe aqui, né? Algumas meninas estão aqui, eu tinha visto uma Leninha, estava aqui antes. Tudo é difícil. Então, bater diamond é difícil. E não ter caso nenhum também é difícil, né? Ninguém quer entrar para uma empresa, a gente quer se desafiar a vender um produto, a trabalhar com um produto, e a gente não quer caso nenhum. Então, assim, o que eu acho é que a gente precisa se desafiar. Eu me desafiei mais uma vez para o próximo ano, né? Né, Jefferson? Vai ser um trabalho aí grande. Opa, nem fale. Vamos trabalhar para isso. A minha gerente já está louca, ia tirar férias de 15 dias, não vai mais. Falou que vai tirar férias de 30. Ela quer descansar bastante a mente. Então, a gente precisa se desafiar. Esses desafios diários são importantes. Mas não comece com desafios altos. Vê o nosso caso, nosso exemplo. O nosso desafio era ter 10 casos, né, iniciais. E a gente bateu Platinum, logo seguinte, no mesmo quarto a gente bateu Platinum Elite, no mesmo quarto desafiaram a gente para o Diamond. Mas a gente sabia o nosso potencial, a gente sabia que era possível chegar lá. Então, comece em desafios pequenos. Comece a se desafiar a vender 5 casos por quarter. 5 casos por quarter dá 2 casos. 6 casos, vamos lá, 6 casos. Dá 2 casos por mês. Vocês conseguem isso. E é técnica, é treino. A gente se desafiar assim cada dia, né? Fazer isso cada dia. Então, que eu queria bater um papo com vocês era basicamente isso, né? Como que foi essa experiência, como que está sendo, porque a gente se desafia aqui todos os dias e cada dia que passa, cada quarta que passa é um desafio novo. Búzios, para mim, foi um desafio, está sendo ainda um desafio muito grande, não é fácil, é cansativo. Eu fui para Búzios sexta-feira agora que passou,
Eu saio daqui muito cedo, daqui de Maricá para Búzios dá quase 2 horas e meia de viagem. E é cansativo, sai daqui de carro, vai dirigindo, monta a Itero, desmonta a Itero, monta a clínica toda, o consultório todo, né? Porque a gente quer que tudo seja preparado e voltado para aquela experiência do cliente e volta para a cidade no mesmo dia. Então, assim, a gente já está se estruturando melhor para isso, para que fique mais gostoso trabalhar em Búzios. Então, eu e minha equipe, a gente está se preparando para isso. É um desafio. Eu pensei que Búzios fosse muito mais fácil de trabalhar, mas agora ficou mais fácil. Então, assim, são desafios que a gente vai passando. A venda lá é completamente diferente daqui de Maricá, né? Lá é um pessoal que não entende muito do produto. As pessoas não chegam procurando Invisalign. Lá é uma venda ao contrário. As pessoas chegam procurando um clareamento, um produto de estética, e isso é uma dica para vocês também. Tem dificuldade de fazer venda de Invisalign? Faz a venda de um clareamento. Geralmente, quem busca clareamento, busca tratamento estético, busca Invisalign. E é isso que está dando muito certo para a gente lá em Búzios. Então, o pessoal que trabalha aí com harmonização, né, com botox e tudo mais, pô, essa galera aí gosta, investe em beleza. Então, tem essa facilidade do botox, trabalho que coloca o Invisalign na consulta. Quem tem muito paciente de aparelho fixo. Ah, mas todos os meus pacientes são aparelho fixo. Ótimo, você já tem uma cartela imensa de pacientes. Vamos oferecer para esse paciente fazer a troca do tratamento? Sair do analógico, do aparelho fixo para o Invisalign, né? Faz uma tarde, ao invés de fazer o Invisalign Day, né? O que todo mundo faz hoje em dia, troca o nome. Troca a experiência, uma tarde de experiência, não sei, tem Invisalign Experience agora, enfim, tem um monte de nome que a gente pode colocar e proporciona um dia só de consultas digitais para os pacientes analógicos. Mostra para o paciente que usa um aparelho fixo como que é transformador ser escaneado, vê o resultado dele antes, depois, na hora, antes mesmo dele começar com o Invisalign. Esse é o meu maior merchan aqui dentro. Né? Não é o aparelho invisível, não é o conforto, é a previsibilidade, o paciente saber exatamente como ele vai ficar antes mesmo dele começar o tratamento. Então, isso é o que me chama mais atenção, é o que eu ofereço, é o que eu falo muito com os meus pacientes sobre isso, né? E eles gostam muito, quando eu coloco lá no simulator lá do Aitero, para simular o caso do paciente, eles ficam assim, nossa, mas já sabe como é que vai ficar? Vai ficar assim, né? Eu falei assim, olha, aqui é um planejamento muito rápido, o computador que planejou, mas é basicamente isso, você ter mais precisão quando jogar, você precisa de sistema, planejar dente a dente, né? Então, assim, o paciente ele já fica encantado. Então, encanta os pacientes de vocês. Os pacientes estão dentro da clínica, né? Isso é muito fácil. E todo mundo que tem paciente, né? Todo mundo que já trabalha, já tem aqueles pacientes. Ah, mas eu não tenho paciente de orto. Começa com o clínico. Começa a aumentar o seu faturamento, seu ticket médio através disso. Então, assim, é bem satisfatório. E aí é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado aí da troca. Né? O pessoal aí é um pouco calado, fala mais. É porque o chat eu não estou conseguindo ver. Eu acho que eu consigo olhar agora quando terminar Se conseguir compartilhar a tela, você vê. Mas a Luciana Lopes perguntou se você escaneia os pacientes com aparelho fixo e faz a simulação se dá certo. Tem que remoção, né? Tem que fazer a remoção do Não dá certo. fio, né? Consegue compartilhar aí, doutora Aline? Não, fechar eu não sei. A tela. Só fechar ali. Calma aí. Foi? Foi. Não dá certo, tá? Quando você faz... Aí você quer remover o fio do paciente e aí você consegue fazer a simulação. Mas, geralmente, isso aí eu aprendi em algum curso que eu fui, quando você faz o escaneamento, você vê que o pós está feio, porque às vezes cruza a mordida, fica alguma coisa feia, você mostra os arcos separados. Por exemplo, você tem um apinhamento muito grande embaixo, e aí você mostra só a parte inferior, que aí você já mostra os dentes alinhados.
E aí fica muito mais fácil do paciente entender. Porque se você for mostrar a oclusão, o paciente fechado, realmente fica feio, fica um monte de coisa feia, assim, aqueles brackets tudo misturado, realmente não fica bonito. E aí você mostra os arcos separados, só o superior, só o inferior, que aí dá um resultado legal, o paciente consegue entender e fica muito mais bonito, né, de mostrar. Mas dá para fazer tranquilo, assim, dá para fazer legal. Tem um resultado legal. Ela falou que entendeu. Acho que assim, um comentário bacana, né, de tudo que você pegou e falou da aula, né? Acho que tem vários pontos assim que são interessantes, né? Muitos doutores querem crescer na jornada com o Invisalign, tendo as mesmas atitudes da orto convencional. Então, assim, se desafiem, tentem buscar algo diferente, né? Conversem. Uma simples televisão gerando conteúdo e uma secretária fazendo a abertura, né, daquele momento ali, acho que já impacta positivamente, né? Sobre a questão da precificação, muitos doutores, nas nossas reuniões com os TMs, falam que é a questão do preço. E aí, quando a gente começa a trabalhar o conceito da jornada e o processo de encantamento que acontece vamos dizer, para a venda de um produto com valor agregado alto, fica muito mais amigável para o paciente entender e entrar num processo de uma ortodontia digital. Então, assim, temas como acesso ao tratamento é fundamental. Tentem entender qual é o momento do paciente. Às vezes ele não vai ter uma entrada de 5.000. Entendam que ele está entrando num modelo de tratamento novo, e para ele investir 5.000, às vezes ele tem um pouco de resistência para entrar no novo. Então, tente dar acesso com um investimento um pouco menor em algum momento, né? Claro que se ele tiver uma entrada bacana, a gente vai pegar e vai começar o tratamento, mas se desafie com uma entrada um pouco inferior para que ele entenda que aquilo vai fazer diferença para ele. E aí, após, sei lá, o terceiro, quarto alinhador, que ele já percebia a movimentação, ele fala, cara, tá valendo eu pagar uma prestação de 600, 500 reais. Então, isso é muito bacana, isso é um ponto fundamental na questão também do conceito de Invisalign. Mas, assim, foi fantástico. Acho que, não sei se tem mais alguma pergunta aqui no chat, se algum doutor gostaria de compartilhar aí boas práticas, enfim, alguma dúvida, pode ficar à vontade aí, que acho que esse é o momento. Às vezes alguma coisa diferente que vocês fazem, alguma coisa. Eu tô lendo aqui da Verônica, né? Ah, quando você cobra, diz que tá apertada, que acerta mês que vem, eles juntam 1, 2, 3 boletos. Tá, nessa parte, quando o paciente fala isso, quando o paciente fala que vai pagar mês que vem, o seu boleto é para juros, né? E aí você tem que entender o que está acontecendo com esse paciente. Muitas vezes ele está passando por uma necessidade. Olha, eu tive um caso esse mês que o cara fechou o tratamento com a gente, ele pagou 3 meses e foi embora, abandonou o tratamento. Voltou 6 meses depois, voltou aqui com a última placa que ele estava, que eu tinha entregue a ele, e disse, eu vim voltar ao tratamento, porque eu perdi o emprego, eu estava sem trabalho, e agora eu já estou com trabalho de novo, eu quero renegociar e voltar. E é isso, é você renegociar com esse paciente, entender o que está acontecendo. Juntou 3 parcelas, pô, é fogo o cara pagar 3 parcelas, sei lá, vamos botar de 600 reais, 500 reais. Né? Se o cara não tem 500 reais para pagar, imagina 1.500 com juros. E renegocia, coloca essa parcela para depois, reparcela o tratamento, coloca parcelas menores, não sei. Aí, mais uma vez, você tem que entender o seu fluxo de caixa, o que você pode fazer e até onde você pode ir com esse paciente. Tenham contratos, né? Nem sempre com tudo isso que a gente tem, a gente consegue ter toda essa segurança. Eu passei por um caso aqui bem desconfortável, mas assim, foi um caso de 60 e poucos que a gente tem, né? Então, assim, é você arriscar mesmo, é você falar e conversar com esse paciente e entender o que está acontecendo com ele, né? Então, é basicamente isso que vocês precisam fazer. Se desafiem mesmo, porque dá certo. Achei muito bacana a sua experiência de Búzios, né? Porque, querendo ou não, você já tem um mercado consolidado em Maricá, né? Então, você foi desafiar em uma região que praticamente não tem um Invisalign Doctor, né? E aí você começou a criar uma base. Então, assim, o recado existe mercado, existe a possibilidade para todos.
Então, é foco no produto estratégico, é se desafiar, é tentar inovar, é criar movimentos contínuos, semanais. O que eu quero chegar a Gold, eu quero fechar 8 casas, eu quero ser referência, eu quero criar essa meta personalizada e a gente fazer aquele movimento semanal de como a gente vai atingir isso. Então, converse com o seu time, estabeleça uma meta específica, né? A gente fala aqui semanal, mensal, e vai recalibrando, vai reajustando, e eu tenho certeza que vocês vão chegar aí aonde vocês tanto desejam também. Eu vi que o Rogério também, eu estou rodando aqui o chat um pouquinho, Sim, sim. ele falou que gostaria de trabalhar com boleto. Trabalhar com boleto é fácil, você tem várias formas. Você pode ver junto ao seu banco, vai fazer emissão de boleto, ou se você tem algum sistema, se trabalha com algum sistema no seu consultório, aqui na clínica eu trabalho com o CleanCorp. Através do CleanCorp eu gero o boleto pelo próprio sistema. Para mim é muito mais fácil fazer pelo sistema, porque o sistema dá baixa automática nos boletos. Se eu trabalho pelo banco, eu tenho que fazer essa baixa manual dentro do meu sistema. Então, para mim, não compensa muito. Então, assim, é bem tranquilo. Eu gosto, para mim é fácil. Então, para mim é bem interessante, né, trabalhar com boleto. E aí a Edna também colocou, eu tenho medo do boleto, trabalho com poucos casos. Ah, no medo existe aí para todo mundo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é, mais uma vez, a gente se desafiar, né, para o boleto. Porque é o que eu falei, nem todo mundo tem um cartão. E muitas vezes, o que eu reparei, às vezes pessoas, esses pacientes que têm um poder aquisitivo maior, pega o cartão de crédito, não quer gastar no dentista, quer usar o cartão de crédito para viagem, para outras coisas, não prender o cartão aqui no consultório. Então, assim, quando você oferece o boleto, né, o boleto não é só para quem não tem dinheiro, para quem não tem limite. É para um pessoal com ticket médio mais elevado também, que tem limite e não consegue. Eu prefiro boleto a cartão. Fernanda é do boletão também, junto comigo. Eu também prefiro boleto, né? O cartão também é bom, dá uma segurança pra gente, mas o boleto é uma outra opção, né, Fê? Que aí a gente não deixa de vender, né? A gente não deixa de ter entrada, então facilita muito a nossa vida. E aí depende do que vocês querem. É alinhar muito com o time de vocês. Quando o Jefferson me procurou, né, eu falei para ele exatamente onde eu queria chegar. Eu já estou com o meu ano de 2023 planejado aqui na clínica e planejado junto com a Invisalign. O que eu quero para 2023 com a Invisalign e aqui na Pisão. Então, isso é muito importante, que vocês planejem o que vocês querem, onde vocês querem chegar, porque eles vão dar toda a base. Toda vez que eu falo, eu dou trabalho para os TMs, né? Então, assim, se vocês realmente forem à risca no que eu estou falando, vai botar esse pessoal aí, esses TMs, para trabalhar. Porque eu peço para vocês procurarem ele, procurem mesmo. Porque eles dão esse suporte para gente. Então, assim, eu já tenho meu 2023 planejado com ele. Tudo que eu quero para 2023 junto com a Line, eu já estou planejando agora. E isso é muito importante que vocês façam, que eles vão dar base para a gente conseguir, né? Para a gente alcançar os nossos objetivos. Eu acho que é isso. Maravilha, a gente tem o maior prazer em atendê-los aí, para a gente é super gratificante estar junto com vocês aí. Doutora Aline, queria muito agradecer a tua aula aí hoje, esse bate-papo, agradecer a todos os doutores presentes aí, né? A gente sabe que segunda-feira é um dia complicado, mas acho que com certeza foi muito produtiva, a doutora Érica, uma galera falando aqui. E é isso, pessoal, executem, coloquem, né, esse processo dentro do dia a dia de vocês, e eu tenho certeza que excelentes resultados vão acontecer. Contem com a gente, a Line como empresa está sempre disposta e aberta a entender um pouco mais. E em breve eu quero uma doutora daqui que está assistindo essa aula aí para estar compartilhando também esse momento aí também no Starts. Legal, a jornada do Starts continua, semana que vem já tem uma nova aula também, então é um processo contínuo. E é isso, muito obrigado pela parceria e a gente vai se falando. Obrigado, doutores. Obrigada, gente. Todo mundo ficou aqui até agora.
esse bate-papo foi muito bom. Ouvi um pouquinho vocês também aqui no chat. Vocês já viram aí, tem minha página no Instagram, tem o WhatsApp, me procura se alguém tiver alguma dúvida, a gente bate papo, troca ideia, sem problema nenhum, tá? Jefferson, obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar aqui um pouquinho, trocar um pouquinho com eles. E é isso aí, gente, ó. Beijão. Beijo, obrigado.